padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amada Mãe Maria nos congrega, agora aqui na comunidade orante, para num coração só, em comunhão e pela força da fé, proclamar a palavra e nos deixar por ela interpelar. Esta é uma tarefa de todos nós, uma busca de cada um de nós, cada dia. E sobretudo um esforço que devemos fazer de proclamar esta palavra, ajuntando a nossa família, para que esta luz, que é a palavra, brilhe e nos faça caminhar na força do amor. Meu irmão, minha irmã, falando sobre o batismo São Paciano, um bispo comenta: a nossa vida terrena, como sabemos e podemos observar, é semelhante à dos animais, das feras e das aves. O que é próprio do homem, o que Cristo nos deu pelo seu Espírito, é a vida eterna desde que deixamos de pecar. Porque assim como a morte vem por causa do pecado, assim nos livramos dela por meio da santidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, a vida perde-se com o pecado e salva-se com a santidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, de uma vez para sempre somos purificados, de uma vez para sempre somos libertados, de uma vez para sempre somos recebidos no reino imortal. De uma vez para sempre, felizes aqueles a quem foram perdoados culpas e absolvidos os pecados. Por isso São Paciano diz: cuidai com firmeza o que recebestes, guardai-o com alegria, não pequeis mais. Conservai-vos assim puros e imaculados para o dia do Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amado irmão, amada irmã, essa palavra nos deve interpelar. Interpelar-nos, sobretudo, na busca da coerência de vida. Não podemos ser taxados de anular a palavra de Deus. Pelo contrário, a nossa tarefa é de vivê-la num testemunho autêntico, por gestos, palavras, por obras, por respeito e reverência à dignidade de cada pessoa, pelo compromisso importante e determinante de defendermos a vida em todas as suas etapas, desde a fecundação até o momento último com a morte natural. Para isso, precisamos compreender para além de simples tradições. Elas são importantes,
Elas são importantes na medida em que nos mantêm no caminho e na direção certa, mas podem também nos prejudicar e nos impedir de viver e dar a resposta que o Senhor espera de nós. Por isso o Senhor critica estes mestres da lei, aos seus interlocutores, exatamente mostrando que obedeciam tudo aquilo que era previsto nas tradições. No entanto, não cumpriam de verdade aquilo que era da misericórdia e do compromisso com o bem de cada pessoa. A crítica que faziam aos discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer não diz respeito à higiene, obviamente, mas assim queriam impor o jeito como comiam, o jeito de lavar as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, que ao voltar da praça não comem sem tomar banho, inclusive, e muitos outros costumes por tradição, como lavar copos, jarros, vasilhas, mostrando que se pode correr o risco de um apego com um jeito que é externo. Tudo precisa nascer do fundo do coração, para o jeito externo ser coerente com aquilo que está no fundo do coração. E o que deve estar no fundo do coração não pode ser a anulação da palavra de Deus, mas, sobretudo, uma sua vivência e um seu testemunho como força de transformação na tarefa urgente de nós todos de termos uma conduta que ajude o mundo a ser melhor e a nossa sociedade a reencontrar o caminho da justiça e da paz. Vamos suplicar esta graça. Para nós é essencial, porque esse é um desafio que se põe à nossa conduta e à nossa cidadania. Confiando na intercessão de Maria, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira